Bom dia a todos. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária desta quarta-feira. Leitura, discussão e aprovação da ata da sessão anterior. Desembargador Amaury Moura. Desembargadora Judite, desembargador Expedito, desembargador João, desembargador Vivaldo, desembargador Saraiva, desembargador Dilermano, desembargador Ibanez, desembargador Glauber, desembargador Gilson, doutor Jarbas Bezerra. Todos aprovam sem modificação. Expediente. Não há expediência. Habeas corpus, leitura de habeas corpus A, leitura de acórdãos. Desembargador Saraiva. Tenho, senhor presidente. Tenho 2 em mesa, senhor presidente. O impetrado secretário de administração. Só a emenda para que se relembre o caso constitucional e previdenciário, mandato de segurança, autor fiscal do Estado em efetivo exercício, abono de permanência, preenchimento do requisito temporal de aposentação voluntária, direito ao benefício abono de constitucional, artigo 40, parágrafo 19 da Constituição Federal, precedente do exterior dessa conta, concessão da ordem. Fui vencido na parte mínima e constitucional. Todos de acordo. Vossa Excelência tem um ainda, desembargador. Tenho mais um, senhor presidente. No embargos infringentes, embargando Francisco Coelho Bezerra e outros, embargada a GA, Fundação de Seguridade Social. Senhor presidente, eu estou reproduzindo aqui o que a Corte decidiu. Ao não de voto, em constância com a da Procuradoria de Justiça, proveu o recurso nos termos do voto do relator. Gostaria de dar por lido. Ok. Todos de acordo com a leitura e aprovação do acórdão. Desembargador Glauber Rego. E o outro, agravo regimental em ação civil ordinária número 2011-6520, dígito 6. O acórdão é o mesmo, senhor presidente, a leitura do acórdão aqui, vamos lá. Acordo dos desembargadores que integram o pleno deste Tribunal de Justiça, por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso para reformar a decisão monocrática de folhas 149 e 149 versos, quem indeferiu a petição inicial por falta de interesse processual a teor do disposto no artigo 2953 do CPC, nos termos do voto do relator, do então relator. Vencidos o relator, o desembargador Gilson Barbosa e o juiz convocado Jarbas Bezerra, que lhe negavam provimento. O acordo é o mesmo no outro que eu já fiz referência, senhor presidente. Aprovado. Lidos e aprovados. Na extra pauta do tribunal, nós temos, pela ordem, processo que trata do mandato de segurança. Pediu o vice-desembargador Glauber Rego, impetrante Cátia Fabiana, secretária de administração. Vossa Excelência está em mesa, Excelência? Não mesa, senhor presidente. Na sequência, desembargadora Judite Nunes, Maria Naureni Nunes Leite, secretária de administração, secretária de educação, são os impetrados. Tem mesa, Excelência? Vossa Excelência tem a palavra para relatar. Bem, esse processo aqui, Excelência, tem precedentes. O voto está disponibilizado, quero avisar a todos que é só entrar na pasta. E então eu vou ler a ementa e fico à disposição para qualquer esclarecimento. Constitucional e administrativo, servidora pública estadual, professora permanente da rede pública estadual, pretensão de progressão horizontal e restabelecimento de carga horária, ausência de clareza e contundência na prova pré-constituída, espécie processual que não comporta dilação probatória, requisito temporal não evidenciado, documentos que denotam o atual enquadramento da impetrante em jornada de 40 horas, direito líquido e certo não demonstrado, conhecimento e denegação da segurança. Nesse caso aqui, concorde parecer ministerial, onde destaca, inclusive,
e estou concedendo a segurança. Então, vamos ver aqui se vai haver alguma divergência. Eu vou tomar os votos, eu não sei se essa questão voltou a ficar pacificada. Voltou à tona na sessão passada. Embargador Expedito. Semana passada. Não, porque aí me parece que a questão é se admitir o contra-cheque como prova do... Está todo o período aqui devidamente comprovado. Agora não tem aquele laudo que foi a discussão naquela sessão anterior, por sinal provocada por Vossa Excelência. Está bem fundamentado, né? Não, eu votava pela insuficiência do exatamente. Fundamentado as provas. Está. Nesse caso está. Acompanhe Vossa Excelência. Embargador João Rebouças. Também a discussão na sessão passada foi que se o impetrante comprova o lapso temporal que ele requer para efeito de diferenciamento da computação para aposentadoria, e o Estado paga, a discussão aqui foi se o Estado reconhece, através de documentos, ou uma declaração do chefe imediato, ou ele comprova através de contra-cheque, ficou pacificado aqui na discussão passada, que era prova suficiente para a concessão da segurança. Só para a discussão, o meu voto era no sentido de que ao se aplicar a Lei Geral da Previdência Social, exige-se na lei que se faça prova de fato do exercício da insalubridade, do exercício em condições insalubres durante aquele período todo. Isso é o que determina o artigo 70 de qualquer coisa da lei federal de regência. Aqui no Rio Grande do Norte não há lei de específica. Mas, Cláudio, então, eu digo, o meu voto naquela época foi alicerçado com base nisso. A discussão da semana passada foi nesse sentido. Agora, se o Estado reconhece, para que perícia? Se eu que vou pagar, estou dizendo que a pessoa exerce insalubridade, vou fazer perícia para quê? A perícia é quando há resistência do empregador. E quando eu quero dizer que trabalho em local insalubre, o empregador diz não é insalubre. Aí precisa de perícia. Mas se o empregador diz não... Quem paga reconhece. Pois é, a discussão aqui foi exatamente essa. Só para quarta-feira. Embargador Vivaldo Pinheiro. Exatamente isso. Embargador Saraiva Sobrinho. Senhor presidente, eu peço vênia para denegar a segurança e faço, na decisão posterior, né, que o tribunal tomou, exigindo, inclusive, por se tratar até de mandado de segurança, uma prova pré-constituída. Porque eu votava de um jeito, o tribunal mudou, eu evoluí, o tribunal voltou de novo. Eu permaneço na evolução, eu denego a segurança. Embargador Amilcar Maia. Muito bem. Senhor presidente, o paradigma que Vossa Excelência cita foi um processo que Vossa Excelência pediu vistas de desembargador Dilermano, onde Vossa Excelência trouxe um voto que foi acolhido pelo desembargador Dilermano e nessa sessão é interessante que Vossa Excelência, quando havia pedido vista, Vossa Excelência ainda não estava na presidência. Exatamente. Então, quando foi trazido novamente pelo desembargador Dilermano, que acolheu o voto de Vossa Excelência, Vossa Excelência já estava na presidência, mas já havia votado. Na ocasião, eu acompanhei o voto do desembargador Dilermano, no caso específico dos autos, porque naquela situação não havia prova do recebimento durante todo o período da gratificação de insalubridade. Agora, alguns dos que aqui estavam, como disse o desembargador Saraiva, eles acompanharam o voto do desembargador Dilermano, que foi a posição de Vossa Excelência, entendendo pela necessidade da perícia. Agora, na sessão passada, houve uma revisita à matéria e em um processo específico que havia comprovante de todo o período, inclusive que o desembargador Dilermano retirou para analisar melhor, me parece que a situação dos autos da desembargadora Judite. E como eu sempre entendi, respeitando muito a posição daqueles que divergem, mas para mim, como disse o desembargador João Rebouças, fica difícil eu dizer que vou fazer uma perícia quando a própria instituição pagadora ela paga esse adicional de insalubridade. Aí, nessa situação,
eu não vejo como exigir novamente essa perícia, uma vez que seria, pelo menos em tese, a obrigação do Estado fazer essa perícia antes de fazer o pagamento dessa gratificação. Eu acompanho a relatora e mais rendendo meus respeitos e também os esclarecimentos da posição que Vossa Excelência defendeu quando ainda não estava na presidência. Embargador Dilermando. Tudo que eu tinha a dizer sobre esse assunto já disse na sessão passada e eu acompanho integralmente a relatora. Senhor presidente, eu entendi, justamente no debate da sessão passada, que a comprovação do período de trabalho insalubre poderia ser feito pelos contra-cheques, desde que contemporâneo ao período em que ele pretende a computação do serviço. Não bastaria apresentar um contra-cheque com data atual para fazer a comprovação do período que ele quer computar, que é anterior a 94. Ele teria que comprovar pelo menos isso. Admito por contra-cheque contemplando, mas desde que contemporâneo ao período. Claro. Né? Então, essa é a posição que eu entendi que poderia ser adotada aqui. E com relação à perícia, nós sabemos que o Estado tem a Comissão Permanente de Avaliação de Periculosidade, chamada COMPAP, que faz a avaliação em todos os estabelecimentos públicos para avaliar quais setores possuem condições insalubres. E o grau de insalubridade. E o grau de insalubridade. É a partir desse laudo que o Estado paga essa gratificação. Se, por acaso, pagar indevidamente a algum, fica difícil a gente aqui perquirir sobre essa prova. Então, o que eu exijo nos processos de minha relatoria é que o contra-cheque seja contemporâneo ao período que ele pretende computar para efeito de aposentadoria pela regra da insalubridade. Só isso. A desembargadora, nesse caso, faz referência expressa a que ele apresentou todos esses comprovantes. Então, eu estou de acordo com a relatora. Mas eu acho que são fichas financeiras que ela fez essa. Sim, ela disse que a ficha financeira compreende todo o período com a insalubridade. Aí eu estou de acordo com a documentação. Não, Vossa Excelência está dizendo e eu estou dizendo que estou de acordo com isso. Né? Não, mas porque é bom, são 4 olhos ao invés de 2. Não, desembargadora. A dúvida é só quando apresenta um contra-cheque atual. Eu entendi só que isso. A discussão da semana passada. Embargador Glauber Henrique. Senhor presidente, eu acompanho a relatora e deixo registrado que também entendo que a prova pericial é aquela que determina se o ambiente de trabalho é insalubre ou não. Se o Estado, ao fazer o pagamento, fez essa perícia ou não é agora o momento adequado da gente exigir. Por quê? Porque ele já traz no seu o impetrante, no seu olerite, aí, na sua ficha financeira, a comprovação de que recebe esse adicional. A perícia também ela pode ser utilizada para deixar de pagar. Se faz a perícia e afere, atesta de que aquele ambiente também não é insalubre. Então, eu não descarto em determinado processo ser exigido a perícia. É o que a gente disse aqui na sessão passada. Caso a caso é que vai definir a necessidade ou não de se ter a perícia. No caso concreto, que está em debate, a desembargadora Judito, que pediu fichas, que é relatora deste processo, ela já aferiu que no momento que é pleiteado o direito, tem a comprovação do recebimento do adicional. Então, por esta razão, eu acompanho a relatora, senhor presidente. Embargador Gilson. Sem delongas, acompanho a relatora. Embargador Jarbas Bezerra. Acompanho a relatora. A unanimidade. Vossa Excelência ainda tem processo em pauta? Eu tenho mais 2 mandados de segurança. Pode. Eu só fui vencido, falta o guardador Maurício. Desculpe. Não. O voto mais valioso do nosso decano. De maneira alguma. Pela idade. A matéria, claro, que já foi exaustivamente debatida aqui em outras sessões.
Não me recordo de que o tribunal tenha tido decisão diferente. Há divergências, inclusive uma muito bem inaugurada por Vossa Excelência. Já modificando, né? Realmente eu não me recordo. Mas, como disse o desembargador Gil, sem delongas, porque a matéria, inclusive, mas como volta e meia, o tema é rediscutido, porque o grande problema, desembargador Saraiva e caros colegas, é o seguinte: claro que a atividade, a condição de insalubridade de qualquer atividade laboral, ela só pode ser comprovada mediante uma perícia, não a olho nu, nem por mera adivinhação, nem liberalidade do gestor ou do empregador. Claro que há uma perícia. Nesses casos, o que é que ocorre? O servidor vem há longos e longos anos recebendo uma gratificação denominada gratificação do exercício de atividade insalubre. O que é que pelo menos se pressupõe no limite de interpretação minimamente razoável? É que para a percepção daquela gratificação, para alcançar o direito ao recebimento daquela gratificação, é claro que o Estado do Rio Grande do Norte, ou a instituição correspondente, o município, ou a autoridade que for, submete, exige a realização dessa perícia, mas para efeito anterior do pagamento dessa gratificação. E no caso do Estado, como disse o desembargador Ibanez, existe inclusive uma comissão permanente para a aferição dessas atividades e para efeito, naturalmente, do pagamento do reconhecimento de salubridade com consequente repercussão financeira daí decorrente. E nesses casos, há mais ainda um agravante, é de que muitas vezes, se que a autoridade apontada com a autora venha aos autos se prestar informações, para dizer, ou muito menos dizer que não tem direito, que ela não exerce atividade, que está recebendo ilegalmente, ou que recebeu, porque se não exerce e recebeu, alguém pagou indevidamente. Então essa é a questão. Não se discute, claro, da necessidade de perícia para se aferir a insalubridade e o grau de insalubridade de qualquer atividade laboral. Agora, nesses casos, e eu volto a dizer, se supõe, pelo menos, que o próprio Estado, ao deferir o direito ao servidor à percepção dessa gratificação, submeteu, teve um parecer ou um laudo, qualquer coisa que o valha, no sentido de dizer, sim, esse servidor exerce uma atividade considerada de insalubridade, por isso vamos pagar essa gratificação, denominada gratificação de atividade insalubre. Isso é o que se discute. E nós temos admitido aqui essa prova exatamente através do pagamento dessa gratificação. Então, eu vou acompanhar mais uma vez, a desembargadora Judite, tenho entendido assim, no caso mais recente, desembargador presidente, eu trouxe, inclusive, forçado até pelo voto que Vossa Excelência trouxe divergente, para reestudar a matéria e continuei convencido de que, nesses casos, não há necessidade dessa perícia. Eu acompanho o relator, a relatora. Apenas a divergência do desembargador Saraiva Sobrinho. Eu peço a juntada posterior da minha razão. Com a juntada do voto do desembargador Saraiva. Vossa Excelência continua com a palavra. Eu estou aqui dando o acórdão por lido, inclusive fazendo a referência ao voto vencido do desembargador Saraiva. É o mandado de segurança 22.652, distrito 8, impetrantes, Youssef Ali Abdo Júnior e outros. Advogado Garian Barbalho do Nascimento Leão, impetrado é o governador do Estado. Aqui é um problema que já foi julgado com as devidas adaptações, já nessa sessão por mim, que é promoção de oficial de justiça e a pretensão, no caso aqui, de ocupar... Hein? Não, desculpe o lápis, obrigada aí. Promoção de oficiais da Polícia Militar do Estado pelo critério de antiguidade em ressarcimento de preterição. Pretensão de ocupação do posto de primeiro-tenente. Reconhecimento em sede administrativa, a inércia da administração e o fundamento é a impossibilidade diante da lei
de responsabilidade fiscal. Estou reconhecendo o direito líquido e certo, produção de efeitos financeiros após a impetração e efeitos retroativos a partir de 21 de abril de 2012, apenas em relação à contagem do tempo de serviço, que é como está pedido, e eu estou concedendo a segurança. Nesse caso aqui, concordo ao opinamento ministerial. Estou de acordo com o voto da excelentíssima senhora relatora. A unanimidade, portanto. E o outro é o mandado de segurança 25.455, distrito 8, impetrante Gibson Maia de Oliveira, advogada Giovana Alves da Nóbrega Gama, impetrado secretário estadual de Administração e Recursos Humanos. Também é policial militar da ativa, enquadramento de subsídio com observância de promoção demonstrada nos autos. O problema aqui alegado é a lei de responsabilidade fiscal. Eu estou concedendo a segurança, dizendo que isso não pode ser óbice para o cumprimento da promoção e a implantação após o trânsito em julgado com efeitos a partir da impetração. Aí a concessão, no caso aqui, é parcial, porque pede os efeitos a partir da data da promoção. Também concordo parecer ministerial. Desembargadora Judite, só um esclarecimento. Pois não, está pedindo promoção a sargento. Né? Foi promovido a sargento? Olha, o caso aqui, ele é um policial militar da ativa. E ele quer o soldo correto de conformidade com a Lei Complementar Estadual 463, que fixou o subsídio dos militares em parcela única. Sim. Esse caso aqui não é de promoção, é um caso que já foi julgado hoje, a omissão de acordo com o pagamento da parcela única. Omissão da autoridade coatora em implementar o novo modelo remuneratório com base na promoção dele, agora que vem a promoção, no posto de sargento PM especialista. E eu estou reconhecendo o direito líquido de acesso de acordo com o que já foi julgado nessa sessão em caso semelhante, só que era de soldado para cabo. Está entendendo? Ele quer receber de acordo com o novo posto dele. A nova posto mesmo. Ok, entendi. Para patente. Mais algum processo? Não. Pedito Ferreira. Mandato de segurança 2014-19758, 8, impetrante João Batista Félix da Silva, impetrante secretário de Administração de Recursos Humanos do Estado do Rio Grande do Norte. O voto está disponibilizado, já vários precedentes aqui do embargador Cláudio, do embargador Judite, embargador de Lermandes, embargador João Batista Rebouças. O voto está disponibilizado, mas só a emenda resolve. Mandato de segurança, concurso público, nomeação, ato impugnado do secretário estadual, preliminar de legitimidade passiva de causa suscitado pelo secretário de Administração e Recursos Humanos. Acolhimento, indicação errônea da autoridade coatora, competência privativa do chefe executivo, que somente pode ser exercida por secretário de Estado quando ele tiver sido previamente delegada. Interlendo o artigo 64, 19, parágrafo 1 da Constituição Estadual. Extinção do processo de resolução de mérito. Artigo 267, inciso 6 do Código de Processo Civil. Aplicação do parágrafo 5º do artigo 6º da Lei 12.016/99. Precedência, denegação da segurança, Excelência. Alguma divergência, alguma consideração? A unanimidade. Desembargador Saraiva Sobrinho. Senhor presidente, é o mandato de segurança número final 47741, impetrante Felipe Pérez Amorim Martins, impetrado governador do Estado, secretário de Estado da Administração e diretor-geral do DETRAN. A emenda me parece que resolve, administrativa e constitucional. Mas não está está registrado diretor do DETRAN? Está, porque o diretor do DETRAN... O governador do Estado do Rio Grande do Norte está impetrado, eu digo aqui na pauta, entre público Estado do Rio Grande do Norte, porque lá o DETRAN é uma autarquia, né? Foi o seguinte, depois que ele entrou com o mandato de segurança,
eu observei que os atos praticados eram do diretor do DETRAN e do secretário de administração. Então, eu mandei chamá-los aos autos, eles vieram, certo? Posteriormente, esse tribunal entendeu, através de Barrador Vigílio, na última sessão do dia 9, que a competência é da governadora, certo? Então, eu mantive os 3. Eu digo, mas aqui no registro da pauta não consta o diretor do DETRAN. Sim, porque não como houve, parte até para eventual defesa oral. Bom, então, neste caso, a gente poderia tirar de mesa, né? Tirar de pauta e renovar a pauta, já que... E o diretor? Agora é uma questão se decidir se continue 2 entes, o DETRAN e o Estado. O mandato civil foi impetrado só contra a governadora, certo? Eu observando os atos praticados de nomeação e exoneração, foi o diretor do DETRAN e o secretário em conjunto. Eu mandei chamá-lo, mandei citá-lo, eles vieram aos autos. Mantive a governadora, certo? Recentemente o tribunal, através do Barrador Vigílio, entendeu que a competência de nomear é da governadora. Então eu mantive os 3. Agora, realmente, com relação a mesmo sendo do DETRAN? O DETRAN... Senhor presidente, que a governadora, nesse concurso... Porque o que eu acho que essa questão que é uma preocupação particular do desembargador Ibanez com relação à questão da competência do tribunal deve ser enfrentada... Né? Eu acho que a competência de nomeação é do diretor do DETRAN, né? Não é a governadora, não. Eu quero registrar que nós também temos presentes aqui os estudantes do curso da Universidade Federal, o nome do professor que acompanha, só para não esquecer, a monitora doutora Valesca Gomes e da turma de Direito da Estácio de Sá, 7º período, professor Alberto Busquet. Só para registrar aqui o prazer que nós temos de recebê-los sempre, esperamos contribuir aí com a formação dos senhores jovens estudantes. Senhor presidente, a discussão teve início na sessão em que julgamos o processo de relatoria do desembargador Vigílio, que, como eu sou impertinente na questão... Vossa Excelência é pertinente. Eu discuto essa matéria e verificamos naquele processo que, para os servidores aprovados neste concurso, que está em discussão, relatoria de Vossa Excelência, desembargador Saraiva, a governadora avocou as nomeações. Eu entendia que seria do diretor do DETRAN por ser autarquia, como é o pensamento de Vossa Excelência externado agora. Mas a governadora avocou e nomeou, saiu a publicação de todos os atos de nomeação dos servidores desse concurso por ato da governadora. Inclusive e aí, está aqui, Excelência. A prova. Não é? Exatamente. Então, pela Constituição, a governadora disse que é ela que nomeia os servidores públicos. Não disse referente só ao executivo ou também às autarquias. Mas, por ser autarquia, eu entendi que se trata de personalidade jurídica diferente. Só que ela fez o exercício do direito constitucional de nomear. Então, eu não pude aqui pedir a exclusão dela por ilegitimidade, já que ela nomeou os demais. Embora o querer dela não dê absolutamente competência, que quem dá é a lei, né? Mas vamos tirar de pauta para corrigir a publicação. Aí é outro caso, né? Segundo o nosso presidente, cada caso é um caso. Não ultrapassa a competência que quem delimita, no caso, é a Constituição. Seria corrigir a publicação para consignar a presença do DETRAN no processo. Exatamente. Que foram as autoridades que fizeram a exoneração. Aí teríamos que enfrentar a questão, inclusive, da competência. Ok? Da nossa competência. Exatamente. Não é? Não, mas a governadora já está. A governadora já está. Sim, o mandato civil foi contra ela. Se a governadora já está. Já está. É a autoridade superior, quem efetivamente nomeia. E tem a chamar o DETRAN a essas alturas. Não, mas o DETRAN já foi chamado, então seria só para corrigir a publicação da publicação da pauta. Tá é só corrigir a publicação. O restante, Vossas Excelências é que decidem. Vamos aguardar. Sem dúvida, sem dúvida. Vossa Excelência. Vossa Excelência entendeu. Saraiva, só tem esse processo, né? A extrapauta, desembargador Amilcar Maia. Não, apenas uma excelência, um mandato de segurança com liminar 2014-010-925-3, onde a impetrante Vanessa Kelly Aquino Bezerra.
A matéria aqui, Excelência, já foi debatida várias vezes nesse plenário. Trata de concurso público ao cargo de auxiliar técnico de enfermagem da região de Açu. Uma preliminar, que na linha dos precedentes aqui da Corte, que eu mesmo suscito, sobre a competência para, no caso da nomeação, em homenagem ao desembargador Ibanez, competência exclusiva do governador do Estado. E quanto ao mérito, ela foi aprovada em 49ª posição, e eram 79 vagas. Eu estou concedendo a ordem, senhor presidente. Estou concedendo a ordem. Desembargador Dilermando, acompanha o desembargador Amilcar, desembargador Ibanez Monteiro, desembargador Glauber, todos de acordo com o voto do desembargador Amilcar Maia. Na sequência, a unanimidade. Na sequência, o desembargador Dilermando Mota, Vossa Excelência tem vários processos, está com a palavra e vai continuar. São 10, 11 e 12, não estão em mesa. 10, 11 e 12, foram retirados, não estão em mesa. E tem o 13, 14 e 15, que passo a votar. O 13, matéria já conhecida, o 13 é o mandato de segurança impetrante de Nardo Damásio Figueiredo, impetrado governador do Estado do Rio Grande do Norte. É aquela situação de policial militar promovido à graduação de subtenente, mas que continua a perceber como sargento. Então, nas esteiras de vários precedentes, não é? Eu estou concedendo a segurança nas esteiras de vários precedentes. Todo de acordo, esse é o 13. É o 13. Todo de acordo. 14, Vossa Excelência pode continuar. 14, Excelência, o impetrante é Rita de Cássia Bezerra da Fonseca e impetrado secretário de Educação e Cultura do Ente Público do Estado do Rio Grande do Norte. Servidora é professora, servidora também nas séries precedentes, a matéria já conhecida, o voto está disponibilizado. Servidora pública estadual, professora permanente com mais de 13 anos de efetivo exercício na classe da categoria funcional. Reenquadramento para a classe F. Na esteira de presidente do tribunal, ela preenche os requisitos legais. Eu estou concedendo a segurança na esteira de vários precedentes, também em matéria já fartamente discutida neste tribunal. O 14, todos de acordo com o 14 da pauta. O 15, Excelência. O 15 é impetrante Luiz Carlos Tertulino de Freitas, impetrado secretário estadual de Administração e o ente público é o Estado do Rio Grande do Norte. É aquela hipótese de servidores estaduais provenientes do Instituto Banderne, que foram distribuídos para diversas secretarias. E há uma lei que beneficia aqueles que foram para a Secretaria de Tributação, mas é exclusiva só para aqueles da Secretaria de Tributação. Não é o caso deles aqui. É a Lei Estadual 9341 de 2010. Né? Então, ela só beneficia aqueles que foram para a Secretaria de Tributação. Não é o caso deles, por razão pela qual eu estou denegando a segurança, Excelência. Nenhum deles integra a Secretaria de Segurança. Desembargador Amaury. Vista antecipada, desembargador Amaury Moura. Alguém quer externar o voto? Essa é uma questão sempre recorrente, sempre de muita importância, porque são casos e casos. Exatamente, essa matéria. E que uns ficaram prejudicados e outros foram beneficiados. Perfeitamente. Perfeitamente. O caso de alguém, não, eu não sei exatamente qual o caso. Mas exatamente. Eu sei que há um tratamento, me parece, desigual aí em relação. Eu recebi o memorial ontem no gabinete, eu recebi o memorial já à tarde, não tive condições de ler. A matéria realmente é extremamente complicada, merece um debate mais aprofundado. Eu me lembro que este tribunal aqui julgou, depois de 15 anos, o Ministério Público veio com a ação direta de inconstitucionalidade e o tribunal julgou a lei constitucional disso, e essa lei foi mantida pelo Supremo. Lembro disso perfeitamente. Compreende? Quer dizer, essa absorção do pessoal do Banderne, e hoje está todo mundo mais ou menos aposentado, uns com 80 anos. São situações... E são situações consumadas, são fatos consumados, inclusive essa ação aqui foi confirmada pelo Supremo Tribunal Federal. Perfeito. Eu me lembro que eu fui o relator dessa ação aqui e foi um assunto muito palpitante, porque havia, primeiramente, a boa-fé do pessoal do Banderne para com a lei que foi votada na Assembleia Legislativa e acordada por todos, pelo governo, pelo Ministério Público na época, por todos. Quer dizer, esse foi um grande acordo que foi feito para dar alguma proteção ao pessoal do Banderne na época.
Depois de 15 anos é que veio essa ADIM e o Tribunal julgou constitucional e foi confirmado. Só para me lembrar... Vossa Excelência, então, me conforta mais ainda para o meu intuito de pedir vista dos autos, Excelência, com essa preocupação. Porque, de fato, e realmente são situações de 1990, isso é sim. Isso é coisa de 1990 ainda, situações consolidadas há vários. Houve essa ação de constitucionalidade aqui que o Tribunal julgou. Há uns... Todas as vezes, me permita dar... E eu confesso que não tive tempo de ler o memorial, até por questão de saúde, eu não... É preciso haver uma coesão legislativa. Bom, eu vou enfrentar, sem dúvida, gostaria que Vossa Excelência juntasse o voto para me ajudar, sem sombra de dúvida. Vossa Excelência, desembargador Lilermando, exaure o mandato de segurança com isso, não é? Terminamos. Desembargador Vigílio Macedo, que não está presente por motivos já externados. Desembargador Vigílio. Maria Zeneide também está em correição. Desembargador Glauber Rego, mal 21. 21 não mesmo. Desembargador Amaury Moura Sobrinho. Não, suspeição do desembargador Amaury Moura Sobrinho, Judito Nunes. Não mesmo. No julgamento do agravo não está em mesa. Não, 22 sim. 22. Tá, Vossa Excelência tem a palavra. 22 é o mandato de segurança número 2014-18939, disto 2. Impetrante Fábio Bezerra de Queiroz, advogada doutora Jaciane Maria de Souza Cavalcante Raulino, impetrado secretário da Administração e dos Recursos Humanos do Estado do Rio Grande do Norte. E a matéria aqui, senhor presidente, ela não é tão frequente. São duas. O voto está disponibilizado, mas eu vou fazer a leitura do voto aqui para deixar bem claro. Fábio Bezerra de Queiroz, devidamente qualificado por intermédio de advogada legalmente habilitada, impetrou o mandato de segurança contra ato omissivo da governadora do Estado, do secretário da Educação e do secretário da Administração e dos Recursos Humanos do Estado do Rio Grande do Norte. Alegou que é servidor público da administração direta, lotado na Secretaria de Educação, enquadrado no plano de cargos, carreira e salários, no grupo GNO nível 4, conforme contra-cheques acostados. Aduziu que 5 anos após a publicação da Lei Complementar Estadual 432/2010, que instituiu o plano de cargos, o Sindicato dos Servidores Públicos da Administração Indireta do Rio Grande do Norte, em face da omissão do Estado, no cumprimento da referida norma, impetrou o mandato de segurança coletivo número 2012-4323, disto 4, com essa finalidade, tendo este Tribunal de Justiça concedido a segurança, determinando que fosse implantado integralmente no PCCS com os consequentes efeitos financeiros para os sindicalizados ou não. Noticiou que, após os trâmites legais da referida ação, esta transitou em julgado em 26 de maio de 2014 e que o relator, atendendo requerimento da parte interessada, determinou em 7 de julho de 2014 que as autoridades coatoras cumprissem o venerando acordo, implantando imediatamente os efeitos financeiros da Lei Complementar Estadual 432/2010 nos contra-cheques dos beneficiários alcançados pela referida norma, sejam ativos, inativos ou pensionistas, com respectivos reflexos financeiros. Informou que, apesar disto, a implantação dos benefícios decorrentes da Lei Complementar Estadual em seu contra-cheque só veio a ocorrer em agosto de 2014, com a rubrica, abro aspas, complemento de vencimentos por decisão judicial, fecho aspas, e que nesta ocasião o mesmo foi funcionalmente enquadrado no grupo de nível operacional GNO 1, nível 4, quando na verdade deveria ter sido no nível remuneratório 5, em razão dos seus 13 anos de efetivo exercício. Asseverou que, afora isso, embasado no artigo 26 da citada lei complementar, protocolou administrativamente pedido da gratificação de incentivo à qualificação pela conclusão do seu curso de graduação em Direito, no percentual de 10%, e pós-graduação em Direito Processual do Trabalho, no percentual de 15%, e que, passados mais de 5 meses, o processo administrativo ainda não fora concluído, eximindo-se as secretarias estaduais de Educação e da Administração, portanto, do cumprimento da legislação mencionada, alegando esta última que a implantação da aludida gratificação não é da sua competência e a primeira determinando o sobrestamento dos requerimentos,
requeriu em sede liminar que fosse determinada a imediata implantação no seu contra-cheque do seu enquadramento do nível remuneratório 5, aplicando-se os reflexos da rubrica, com vencimentos, decisão judicial, fecho aspas, conforme previsto na tabela do anexo 4 da Lei Complementar Estadual anteriormente nominada, e dos percentuais correspondentes aos cursos de graduação e pós-graduação que totalizam 25% do seu vencimento. No mérito, pugnou pela concessão da segurança, confirmando o pedido liminar. Pleitou os benefícios da justiça da gratuidade judiciária, juntou os documentos de folhas 11 e 119, em decisão de folhas 122, 123, este relator concedeu os benefícios da justiça gratuita, indeferiu o pedido liminar, intimado o Estado peticionou, requerendo seu ingresso no feito e defendendo o ato impugnado sob a alegação de inexistência de direito líquido e certo, ausência de condições de pagamento em face da observação do limite prudencial estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal para despesas com pessoal e violação às matérias constantes nos artigos 167, 169, parágrafo 1º, todos da Constituição Federal de 88 e dos artigos 16, 17, parágrafo 1º, 21 e 24 da Lei Complementar Federal 101/2000. Por fim, pugnou pela denegação da segurança. Devidamente notificado, a autoridade impetrada prestou as informações de folhas 134 e 135, acompanhada dos documentos referente à ficha funcional do impetrante, aduzindo em síntese que, abro aspas, o impetrante percebe acréscimo remuneratório devido de acordo com o cargo em que foi corretamente enquadrado nos termos da Lei Complementar Estadual 432 e seus anexos, bem como de acordo com o que foi estipulado no acórdão proferido no citado mandado de segurança coletivo, fecho aspas. No que tange à concessão do percentual de incentivo à qualificação, defendeu que, abro aspas, o Estado se encontra impossibilitado de deferir pleito neste sentido, uma vez que o artigo 26 da Lei Complementar Estadual 432 afirma que os critérios e processos de validação de certificados serão regulamentados através de decreto, que ainda não existe, fecho aspas. Estado a se manifestar, o Ministério Público, por meio de sua 8ª Procuradoria de Justiça, emitiu o parecer opinando pela concessão da segurança. É o relatório, senhor presidente. Em discussão, o relatório. E a conclusão, Vossa Excelência. Conforme relatado, busca o impetrante ser enquadrado no cargo de auxiliar de serviços administrativos GNO nível 5 do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos órgãos da administração direta do Poder Executivo, instituído pela Lei Complementar 432, bem como obter a implantação do seu contra-cheque da gratificação de incentivo à qualificação pela conclusão do curso de graduação e pós-graduação. A despeito de suas alegações, não vejo como acolher as pretensões ora deduzidas por meio da via excepcional da ação mandamental. Explico. Em relação ao enquadramento do impetrante no nível pretendido, resta evidente que isso decorre, sem sombra de dúvidas, de cumprimento de julgado desta Corte de Justiça, proferido nos autos do Mandado de Segurança Coletivo número 2012-4323, dígito 4, cuja cópia do correspondente acórdão foi inserida pelo impetrante às folhas 61, 7 e 9. Nesse contexto, pode-se perceber que, havendo eventual desídia ou equívoco no enquadramento funcional do impetrante, como pretendido demonstrar neste rito, deve o interessado, a meu ver, buscar solução junto ao relator da ação coletiva ou mesmo, se for o caso, nos autos da ação de execução individual do correspondente julgado. Em assim entendendo, resta evidente a inadequação da via eleita, ora adotada pelo impetrante, para a solução da primeira demanda acima analisada. E aí eu faço referência aqui a um julgado da relatoria do ministro Rogério Cruz, no STJ, no agravo regimental, no agravo número 1198-352, Rio de Janeiro, publicado no Diário da Justiça eletrônico de 7 de março de 2014, quando diz, abro aspas, mandado de segurança, descumprimento de decisão judicial, via inadequada. O mandado de segurança não é a via adequada para dar cumprimento à decisão judicial transitada em julgado, proferida em outro mandado de segurança, fecho aspas. Pois bem, no tocante à segunda pretensão do impetrante, não há como deixar de reconhecer que tais atos se sujeitam ao entendimento de requisitos legais objetivos previamente apurados e, nestes casos, ainda que se admita a presença do direito subjetivo do interessado, forçoso reconhecer que este não ostenta as qualidades de liquidez e certeza. Isso porque, ressalta-se, a simples existência de matéria de fato controvertida, hipótese dos autos,
revela-se suficiente para tornar inviável o manejo da ação mandamental, que pressupõe invariavelmente direito líquido e certo, resultante de fato incontestável, passível de comprovação de plano pelo impetrante, o que não se verifica no caso sob análise. E aí eu faço referência a um que eu peço permissão para não lê-lo aqui, do STF e do STJ, no mesmo sentido, e digo o seguinte: ora, sem maiores esforços cognitivos, percebe-se que a segunda pretensão deduzida nesta ação mandamental não é tão simples como pretende fazer crer o impetrante, uma vez que a apreciação do seu pleito, no meu sentir, passa necessariamente pela instauração e conclusão de procedimento administrativo para a aferição do direito pretendido, o que, por si só, já demonstra a indisponibilidade de instrução probatória, procedimento este, aliás, quando na seara judicial próprio das vias ordinárias. E aqui o procedimento administrativo está há 5 meses sem uma resposta ainda para o impetrante. Corroborando com a tese defendida acima, que peremptoriamente rechaça a utilização do mandado de segurança em casos semelhantes ao dos autos, destaco o seguinte entendimento do STJ, que eu também, mais uma vez, peço permissão para não lê-lo, e termino por dizer, senhor presidente, que ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial, denego a segurança. É como voto. Embargador Gilson. Acompanho. Embargador Jarbas. Acompanho. Embargador Amaury Moura. Também, excelência. Embargadora Judite. Embargador Expedito. João Rebouças. Nivaldo Pinheiro. Com relator. Saraiva Sobrinho. Amilcar Maia. Dile Armando Mota. Ibanez Monteiro. À unanimidade, portanto. Desembargador Gilson, Vossa Excelência tem um mandato de segurança em número mesa, 23 sim, da extra pauta. Impetrante Alexandre Alves Miranda, advogado Dr. Rinaldo Spinelli Mesquita Neto, OAB-RN, impetrado secretário de Administração e dos Recursos Humanos do Estado. Esse voto foi disponibilizado e é relativamente fácil, porque há precedentes aqui no tribunal. A emenda diz o seguinte: constitucional e administrativo, mandado de segurança preliminar, policial militar, direito à percepção dos vencimentos correspondente ao novo enquadramento decorrente de promoção à graduação de soldado da Polícia Militar. Aqui tem uma preliminar, que eu peço o parecer oral do Ministério Público, é que o impetrante não trouxe prova documental fácil para comprovar o alegado. Excelência, gostaria de pedir vista do processo, trago na próxima sessão. Pode ser. Okay. Com vistas ao Ministério Público para parecer complementar a respeito da... Na verdade, devolvo antes da próxima sessão. Da preliminar de falta de prova pré-constituída, não é isso, desembargador Gilson? Deveria ter sido enfrentado. Nos processos, nos recursos em mandado de segurança, desembargadora Judite Nunes tem embargo de declaração, na sequência, desembargador Expedito, desembargador de Lermando. Com a palavra, excelência. Bem, excelência. Embargo de declaração no mandado de segurança 14.624.4, embargante é o Estado, procurador Cristiano Feitosa Mendes, embargado Damião Joatan de Medeiros, advogada Denise de Medeiros Úrsula. Quando o relatório, excelência, diz o embargante, basicamente, que o acordo embargado não teria enfrentado a questão dos limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal em relação ao aumento de despesas de pessoal, circunstância normativa que impediria a concessão da segurança no entender do ente fazendário. Aqui é o caso de candidato aprovado dentro do número de vagas do certame, aquele caso de concurso público. Eu consto aqui no voto, isso aqui eu estou lendo só porque depois com a ementa fica complementado. Desde o deferimento da liminar, tiveram o ente público e a autoridade coatora as devidas oportunidades processuais para juntar manifestações defensivas, sustentando as razões de possíveis discordâncias, optando pela interposição exclusiva de agravo regimental, no qual não incluíram qualquer debate sobre eventuais óbitos existentes na Lei de Responsabilidade Fiscal. Desse modo, não se pode reconhecer omissão sobre tópico defensivo não sustentado anteriormente. Mas eu, de qualquer forma, utilizando da
função integrativa dos embargos, eu teço considerações a respeito. E restou assim emendado. Processual civil, administrativo e constitucional, embargo de declaração e mandado de segurança, concurso público, candidato aprovado dentro do número de vagas, validade do certame expirado, concessão da segurança, alegação de omissão quanto ao exame de óbices da Lei de Responsabilidade Fiscal, inexistência de omissão quanto a ponto não sustentado na defesa estatal, matéria sedimentada no âmbito da jurisprudência desta Corte e das Cortes Superiores. Artigo 19, parágrafo 1º, inciso 4 da Lei 101/2000. Despesas oriundas de decisão judicial. Abertura de concurso público que pressupõe natural e prévio exame de dotação orçamentária. Função integrativa dos embargos, conhecimento e rejeição. Manutenção da conclusão do acordo. E é assim que eu estou votando, rejeitando os embargos, mantendo inalterado a decisão. Estou de acordo com o entendimento da excelentíssima senhora relatora. Vossa Excelência não tem mais. Não, de sua mandado de segurança, não. Em recurso e mandado de segurança. Embargador Expedito Ferreira, 2. Tenho 2, Excelência. É o 2014-8763, embargado do Estado do Rio Grande do Norte, embargado Francisco e Divanilson da Silva. É o embargado de declaração de segurança 2014-3958-3958-6, embargado no Estado do Rio Grande do Norte, embargado Carlos Antônio de Moraes. As emendas são iguais e idênticas, Excelência. Direito processual civil, embargo de declaração, alegação de contradição, absurdidade do acordo, inexistência, fundamento completo e coerente para solucionar satisfatoriamente a lide, ausência de qualquer vício a demandar complementação do julgado, rediscussão da matéria, impossibilidade, conhecimento e desprovimento do recurso, Excelência. Alguma divergência? Vossa Excelência tem outra ainda? Não, Excelência. Todos os dois. Botou os dois em conjunto. Tem uma ação direta só, o embargo. Na sequência. Desembargador de Lermano Mota. Tem dois embargos. Tem um embargo de declaração e mandado de segurança, da embargante do Estado do Rio Grande do Norte, embargado Alcilene Maria de Medeiros e Silva. Inexistência de qualquer dos vícios do artigo 535 CPC, pré-questionamento numérico, desnecessidade, rejeição dos embargos, na esteira dos precedentes, Excelência, apenas pretendendo discutir. E tem ainda também o agravo interno do mandado de segurança, né, que é recurso do mandado de segurança, né? Isso. Agravo interno do mandado de segurança, agravante do Estado do Rio Grande do Norte e agravada Erinaldo Araújo Ramos. É aquela hipótese, houve uma decisão liminar concessiva liminar que determinou a nomeação e posse de candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital. Então, é comum o Estado recorrer, estou mantendo a decisão, não é porque há um direito, inclusive na esteira dos vários precedentes, né? Esse é agravo interno, não é? Agravo interno do mandado de segurança, é. São os dois? Só um, só mesmo. O outro era embargo de declaração. Sim, mas aqui estão registrados 2 agravos internos de Vossa Excelência. Então, foi engano. O embargador Expedito Ferreira tem agravo. Estava na... Excelência, tem embargo de declaração em ação de direito de constitucionalidade. Embargado Câmara Municipal do município de Natal, embargado do município de Natal, embargado Federação do Comércio do Estado do Rio Grande do Norte, emenda direito processual civil, embargo de declaração, alegação de irregularidade de interpretação, vício Senado, improbidade jurídica do pedido ressachada, condição estadual apontada como parametricidade, regularidade evidenciada, alegação de contradição no acordo, inexistência, fundamento completo e exaurido para satisfatoriamente a lide, ausência de qualquer vício a demandar commemoração do julgado, rediscussão da matéria, ainda que para efeito de pré-questionamento, conhecimento e desprovimento do recurso. Alguma divergência? A unanimidade. Desembargadora, processo que independe de pauta, ainda desembargadora Judite Nunes.
Tem uma inconstitucionalidade, tem um... Tenho, e tem um conflito. Um conflito negativo de competência. Vossa Excelência está com a palavra. Arguição de constitucionalidade. Pronto, tenho. Está em mesa. É o 25.904, distrito 6, requerente Associação dos Bombeiros Militares do Rio Grande do Norte, advogados Bruno Costa Saldanha e outro, requerido do Estado do Rio Grande do Norte, relatando. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade com pedido de medida cautelar, proposta pela Associação dos Bombeiros Militares do Estado do Rio Grande do Norte, em face da portaria 073/2013, de 6 de março de 2013, ato normativo expedido pelo Estado do Rio Grande do Norte por meio do Comando do Corpo de Bombeiros Militares do Estado. Aduz a requerente em síntese que a aludida portaria inovou na ordem jurídica ao dispor sobre o processo administrativo disciplinar simplificado, desrespeitando o devido processo legal e seus corolários, além dos artigos 26 caput, 32 caput, 37 inciso 7, todos da Constituição Estadual do Rio Grande do Norte. B. Detém legitimidade para propor a apresentação nos termos do artigo 71, inciso 1, parágrafo 2º, inciso 10 da Constituição Estadual. C. Existe vinculação temática entre seus objetivos institucionais e a norma vergastada, sendo certo que a portaria prejudica os sócios da entidade, pois os submete a processo administrativo disciplinar que não encontra eco em lei formal, usurpando o poder legiferante. E D. A norma de respeito à competência legal da Corregedoria Geral do SESED, estabelecido pela Lei Complementar 231/2002 e viola o processo administrativo no âmbito do Estado do Rio Grande do Norte, disciplinado pela Lei Complementar 303/2005. Acresce ainda que o Corpo de Bombeiros teria realizado consulta prévia à Procuradoria do Estado, obtendo resposta firme que atestava sobre a inconstitucionalidade da portaria. No entanto, ainda assim, teria dado aplicabilidade à norma questionada. A associação requerente destaca também que o Comando do Corpo de Bombeiro Militar editou a referida portaria com fundamento em interpretação equivocada dos poderes atribuídos pelo artigo 74 do Decreto 8.336/82, que prevê apenas a competência do comandante-geral para baixar instruções complementares necessárias à interpretação, orientação e aplicação do regulamento disciplinar, e não para legislar e lançar no ordenamento jurídico ato normativo inovador e arbitrário. Segue ressaltando que esta Corte de Justiça, em precedente demandado do julgamento do habeas corpus 2013-0058-15, distrito 9, da relatoria do excelentíssimo desembargador Cláudio Santos, já se debruçou sobre o conteúdo da portaria aqui questionada, fulminando-a como ilegal e inconstitucional. Pugna ao final pela concessão de tutela cautelar, com o fim de suspender a eficácia da portaria aludida, a fim de resguardar de forma imediata a imperatividade da Constituição Estadual do Rio Grande do Norte, estando o fumo boniuris, representado pela evidente usurpação do poder legiferante, ao arrepio dos dispositivos constitucionais acima identificados, e o perigo mora, por sua vez, pelos próprios efeitos presentes e iminentes da aludida norma interna, que tem submetido os bombeiros militares a processos administrativos disciplinares, ilegais e arbitrários. Após os requerimentos de notificação de praxe, requer no mérito que seja reconhecida a inconstitucionalidade de todo o conteúdo da portaria 73/2013 por ofensa ao devido processo legal, como também aos artigos 26 caput, 32 caput e 37.7, todos da Constituição Estadual, com efeitos erga omnes e ex tunc. Trouxe aos autos documentos, incluindo cópia da portaria impugnada. Não verificada situação excepcional de urgência, foram oficiadas as autoridades requeridas. Manifestou-se o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, defendendo a validade da portaria, destacando inicialmente que a Lei Complementar 303 traça apenas as generalidades dos processos administrativos disciplinares no âmbito estadual, tornando-se necessária a edição da aludida portaria para fins de adequação às peculiaridades da categoria, não havendo contrariedade entre as normas, o que busca demonstrar por meio de quadro comparativo.
de similar modo, defende que a questão referente à suposta ofensa contra a Lei Complementar Estadual 231/2002, que institui a Corregedoria Geral da SESED, já foi enfrentada e superada pela Auditoria Militar desta comarca e pelo Núcleo de Acompanhamento da Atividade Policial, sendo comum, no âmbito do militarismo, a expedição de portarias, atos administrativos internos para orientar a instrução de processos disciplinares. Sustenta que a portaria não trouxe inovações, servindo apenas de orientação, e pede a improcedência do pedido inicial. O Estado foi notificado através de sua Procuradoria, não tendo apresentado qualquer manifestação no prazo legal. E o comandante-geral da Polícia Militar juntou aos autos nova petição, comunicando que obteve recentemente parecer favorável da Procuradoria-Geral do Estado a respeito da legalidade da proposta de modificação da portaria, o que levará à publicação do novo ato, revogando a portaria objeto desta ação, e é o relatório. Em discussão, o relatório. Pronto. Eu vou salientar só os pontos mais importantes, Excelência. Eu saliento que, de início, que nada obstante a informação prestada nos autos, agora recentemente, no sentido da possível e iminente revogação da portaria objeto desta ação, não é viável concluir nesse momento pela eventual prejudicialidade da demanda, uma vez que se trata de informação recente, juntada aos autos na data de ontem, não estando acompanhada da devida comprovação sobre a efetiva revogação do ato, razão pela qual mantenho, por enquanto, o regular prosseguimento da ação. Em primeiro plano, aqui eu estou observando que a legitimidade da associação requerente para a ação por ela proposta, e consignando que o ato normativo questionado detém as características de abstração e generalidade que são exigidas pela via eleita. Quanto à natureza cautelar, e essa aqui eu acho que fica de fácil deslinde, o ato acoimado aqui de inconstitucional é datado de 6/3/2013 e a ação data de 16 de dezembro de 2014. Então, nós temos diversos precedentes no sentido de que, transcorrido o lapso temporal significativo entre a edição da norma questionada e a propositura da ação direta de constitucionalidade, não se há de falar em perigo da demora de requisitos essenciais para a cautelar, motivo pelo qual eu estou indeferindo. O processo já está todo formalizado, falta só o parecer do Ministério Público, da Procuradoria de Justiça para o julgamento final. Eu estou indeferindo a cautelar e é como eu voto. Desembargador Expedito Ferreira, desembargador João Rebouças, desembargador Vivaldo Pinheiro, desembargador Saraiva Sobrinho, desembargador Amilcar Maia, desembargador Dilermando Mota, desembargador Ibanez Monteiro. Senhor presidente, eu fiquei com uma dúvida. Eu me lembro que nós julgamos aqui um habeas corpus nessa matéria. Está constando aqui. Eu vi no relatório aqui, por isso que eu estou... essa portaria trata até de prisão. Mas eu vou... Porque foi o habeas corpus aqui, foi o motivo. Eu vou discutir só o fundamento do voto da desembargadora Judite, que é a questão do prazo. Que é em função da jurisprudência nossa, de que o ato questionado, praticado há um longo período, não ensejaria... 6 de março de 2013. Não ensejaria o deferimento da medida liminar. Desembargadora, é que, nesse caso, os procedimentos disciplinares podem surgir a qualquer momento, né? Ou podem até estar em curso ainda, com base nessa forma simplificada que dispôs a portaria. Quando o ato está regulando só aquela situação posta no momento de sua edição e decorrer do prazo, eu concordo plenamente com o indeferimento da liminar. Nesse caso aqui, é porque houve processos disciplinares instaurados pela forma simplificada
e pode continuar existindo, pode estar em curso processos disciplinares. Então, a minha discussão é quanto à urgência ou não do deferimento da liminar, tendo em vista que esses processos podem até chegar à conclusão e serem aplicadas medidas punitivas baseadas em procedimento simplificado, respaldado por essa portaria. Então, como eu estou falando de uma corporação com inúmeros integrantes e todos sujeitos a responder processos disciplinares, minha preocupação ficou nesse ponto, desembargadora, de não conceder a liminar sob o argumento da falta de urgência e no decorrer do processo judicial aqui da ação de inconstitucionalidade, processos disciplinares serem concluídos com aplicação de sanções aos servidores integrantes da Polícia do Corpo de Bombeiro. Excelência, eu compreendo perfeitamente a preocupação de Vossa Excelência, foi minha também, mas eu acho que não muda a situação fática. A ação na ADIM só foi proposta quase 2 anos depois da expedição do ato, que é de 6 de 3 de 2013, e só em 16 de dezembro de 2014 é que houve a providência que está agora posta a julgamento. Então, ainda assim, mesmo com a ponderação de Vossa Excelência, com as preocupações que também são minhas, eu vou manter o meu entendimento, pedindo vênia que Vossa Excelência sabe que a opinião de Vossa Excelência, para mim, é de singular importância. Sei, agradeço, Excelência, mas eu sempre estou aqui. Claro, e aí, nesta sessão eu falei muito pouco, então... Chegou a oportunidade. Chegou a oportunidade, mas... Os precedentes, assim inclusive, Excelência, são todos nessa linha aqui, dessa posição que eu tomei, sem levar em consideração, assim, porque Vossa Excelência aí colocou muito bem, às vezes são situações já consolidadas que vão continuar ou não, dependendo do resultado do julgamento. Produzirá efeito concreto. Eu vou imaginar aqui a ação, o efeito prático que poderia vir. O processo em curso. O processo em curso conclui-se pela aplicação de uma punição e até chegar à decisão final deste processo aqui, o policial, o bombeiro, sofreu a consequência. E essa consequência de fato, por exemplo, se ele tiver sido punido sofreu uma punição de prisão, não a decisão não retroage. Pode ter ocorrido, até caso concreto, um lapso tão grande, né? Corpus aqui foi uma prisão. Pronto. Então, essa é a minha preocupação. Então, eu mantenho Excelência respeitando a posição. Perfeito, desembargadora, perfeito. Não faço questão disso. É que nós, normalmente, concordamos com as posições, mas nessa eu vou discordar, vou optar pelo deferimento da liminar. Desembargador Glauber Rio. Nas cheiras precedentes, senhor presidente, pedindo vênia a divergência, eu acompanho a relatora. Desembargador Gilson também acompanho. Barbosa. Acompanho igualmente. Desembargador Jaba Bezerra. Acompanho a relatora. Desembargador Amaury Moura. Senhor presidente, realmente há vários precedentes, inclusive eu tenho aplicado aqui nesse sentido, mas me parece, como nós costumamos dizer, que cada caso é um caso. Nos casos em que a norma em que se atribui, se aponta a inconstitucionalidade, ela já gerou todos os seus efeitos e esses efeitos se perpetuaram se mantiveram ao longo de determinado tempo, realmente faz desaparecer a questão do denominado perigo da demora, porque os efeitos já foram produzidos e a providência até então de urgência, que seria exatamente a ação de inconstitucionalidade com o pedido cautelar, não foi aflorada a tempo e modo. Nesse caso, me parece que essa possibilidade de se trazer um dano em decorrência do perigo da demora, me parece presente, porque realmente os efeitos da lei em permanecendo em vigor, poderá gerar situações de conflito e, inclusive, até de prisão, o que já gerou, inclusive, um habeas corpus aqui, em que o tribunal se debruçou sobre a matéria e já reconheceu, inclusive, a inconstitucionalidade dessa questão. Incidentalmente. Não declarou, é lógico,
mas no habeas corpus já se fez referência a isso e considerado ilegal. E vou repetir, desembargador, o que eu digo sempre, eu tenho muita dificuldade, naturalmente, de discordar dos votos de Vossa Excelência. Obrigado, na particularidade, inclusive, porque a regra geralmente é essa, nós temos repetida, o próprio Supremo tem negado várias e várias cautelares com esse argumento de que a demora na interposição da ação direta de constitucionalidade, em tese, afasta um dos requisitos para a concessão da cautelar, qual seja exatamente o perigo da demora, mas nesse caso há essa possibilidade, me parece concreta, da permanência dos efeitos da lei em vigor, gerar algum constrangimento até de ordem, aliás, não é portaria, desculpe, Excelência, veja, gerar ofensa até ao direito de liberdade, como já aconteceu em caso similar. Eu vou pedir vênia para acompanhar a divergência, renovando a dificuldade de fazê-los, desembargadora Judita. O tribunal, por maioria, indeferiu a medida liminar, vencidos os desembargadores Ibanez Monteiro e Amaury Moura. Embarque de declaração em outros processos, desembargador Expedito Ferreira, ainda tem? Excelência, estou dando aqui como lido o acordo, porque fiz a menção que é por maioria e consignei os votos vencidos. Pois não. Eu ainda tenho um conflito. Então, Vossa Excelência continua com a palavra. Continuo. Continua com a palavra, tá. Conflito negativo de competência 2187, distrito 3, oriundo da primeira vara civil da comarca de Natal. É a origem, que é o suscitante, é o juiz da primeira vara, suscitado da 8ª vara civil. Entre partes, Carminda Maia Canem, advogada Vivian Maia Canem e o Banco Bradesco S.A. Relatando, trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo juiz de direito da primeira vara civil da comarca de Natal, na ação declaratória de inexistência de débito em face de decisão declinatória anterior da lavra do juiz de direito da 8ª vara civil da mesma comarca. Em decisão acostada às folhas 38 e 39, entendeu o juízo suscitado que existiria conexão entre a citada ação e outros processos movidos pela mesma parte autora contra os bancos BMG S.A. e BNG S.A., restando determinada a redistribuição do feito ao juiz ora suscitante, que teria sido o primeiro a despachar uma das ações conexas. Por sua vez, ao receber o feito, o suscitante proferiu a decisão de folhas 42 e 43, por meio da qual refuta a tese da conexão, sustentando que a própria juíza da 8ª vara civil reconheceu, na decisão antes referida, que os litígios existentes se referem a eventos distintos, com causa de pedir e pedidos diferentes, fundamentando a pretensa conexão somente no fato de que a autora, em todos eles, faz menção, abro aspas, aos mesmos dissabores que lhe foram causados pelos descontos em folha derivados dos empréstimos realizados pelos bancos BMG e BNG, os quais teriam sido viabilizados pela existência da conta questionada neste processo. Fecho aspas. Propôs, assim, a instauração do presente conflito para que seja a controvérsia dirimida no âmbito desta Corte, por entender inexistente a conexão sustentada pelo suscitado. Instado a se manifestar, o ente ministerial opinou, por meio de sua 10ª Procuradoria de Justiça, pela improcedência do conflito, com a declaração de competência do juiz suscitante, primeira vara civil da comarca de Natal, defendendo tese jurisprudencial no sentido de que, para a configuração da conexão, basta que um dos elementos da causa de pedir sejam coincidentes. E é o relatório, Excelência. Bem, eu aqui, depois de me manifestar sobre o preenchimento dos requisitos, digo que nos termos do artigo 103 do Código de Processo Civil, reputam os conexos de duas ou mais ações quando lhes for comum o objeto à causa de pedir. E assim ocorrendo, o magistrado poderá, de ofício a requerimento das partes, ordenar a reunião de ações nos termos do artigo 105 do mesmo Código que eu transcrevo.
No caso dos autos, em que pesem as alegações do juízo suscitante, no sentido de que as ações tidas por conexas teriam causa de pedido distintas e pedidos autônomos, nota-se que nos processos aqui estão nominados são detentores de nítida sintonia, principalmente em relação aos elementos da causa de pedir, o que se depreende por simples observância dos atos e andamentos processuais que se extraem do PJE. As duas demandas promovidas pela mesma parte autora são declaratórias de inexistência de débito cumulada com pedido de tutela antecipada e condenação em danos morais, sendo a mais antiga delas proposta contra o Banco BMG S.A., enquanto a mais recente, objeto deste conflito, foi movida em desfavor do Banco Bradesco S.A. Na decisão que diferiu a antecipação de tutela, o juízo da primeira vara civil da comarca de Natal acentuou, relatando claramente a causa de pedir que, abro aspas, em sua peça atrial, a autora diz ser funcionária pública federal, vinculada ao Ministério da Agricultura, em atividade no Rio Grande do Norte, enfatizando que no início do mês de março de 2014, ao receber seu contra-cheque referente ao mês de fevereiro, percebeu que haviam sido efetuados 2 descontos indevidos em seu salário, um no valor de R$ 1.276,16, decorrente de empréstimo supostamente pactuado com o Banco BMG, e outro no valor de R$ 1.166,79, relativo a empréstimo firmado com o Banco BNG. Alega não haver pactuado reportados contratos, tratando-se, pois, de empréstimos fraudulentos realizados sem sua autorização e consignados diretamente no seu contra-cheque. Fecho aspas. Resta, assim, evidente a causa de pedido da referida ação declaratória, isto é, a constatação de descontos indevidos no contra-cheque da autora, referente ao mês de fevereiro de 2014, decorrentes de empréstimos supostamente pactuados perante o Banco BMG, possivelmente oriundo de fraude. Já o pedido está bem delineado na pretensão de declaração de inexistência do débito proveniente de contrato de empréstimo consignado inquinado de fraude, cumulada com reparação por danos materiais e morais. Por sua vez, ao examinar a própria inicial da ação declaratória, percebe-se que o juízo da 8ª vara foi preciso ao relatar a causa de pedir e se manifestou nos seguintes termos: tratam os autos de ação declaratória de inexistência de débito proposta por Carminda em face do Banco Bradesco, mediante argumento de que a parte autora, ao receber o contra-cheque referente ao mês de fevereiro, identificou que haviam sido realizados descontos em seus salários, feitos pelos bancos BMG e BNG, em virtude do que apresentou 2 reclamações perante o PROCON, registrou boletim de ocorrência e encaminhou petição ao setor de recursos humanos noticiando o ocorrido e solicitando providências para que fossem cessados os descontos indevidos e restituídos os valores. Afirmou que os bancos BMG e BGN apresentaram defesa escrita perante o PROCON, informando as devoluções dos valores descontados no contra-cheque da autora, através de depósitos na conta do Bradesco, de titularidade da autora, conta esta de cuja existência, entretanto, não tinha conhecimento até tomar ciência do teor das referidas defesas. Asseverou que em processos autônomos ao presente, a autora já está processando os bancos BGN e BMG, visando a restituição dos valores indevidamente subtraídos de seu contra-cheque, dirigindo-se à apresentação em desfavor do Banco Bradesco por ter permitido a abertura fraudulenta de conta corrente em nome da autora, fato que ensejou os dissabores narrados, eu fecho aspas. Ora, nada obstante a existência de pedidos de fatos distintos, ainda que parcialmente, não se pode negar a identidade precisa entre as suas causas de pedir,
claramente amparadas em um mesmo fato jurídico. Fraude contra a autora constatada por meio de descontos indevidos, sendo prudente e necessária, nos termos das normas processuais de regência, a reunião dos processos por conexão, até mesmo para permitir ao juízo processante melhor compreensão de todas as peculiaridades que permeiam as demandas, possibilitando julgamento coerente e único. Ressalto que o reconhecimento da conexão não exige a perfeita sintonia ou similitude entre pedido e causa de pedir, nem tampouco a identidade integral das partes, mesmo porque não estamos dispondo sobre litispendência, tratando a norma do artigo 103 do Código de Processo Civil da observância de elementos em comum no pedido ou na causa de pedir. Aí trago aqui uma decisão do ministro Herman Benjamin, recente, de dezembro de 2014, onde ele diz que o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de serem conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o objeto pedido ou a causa de pedir, não se exigindo perfeita identidade desses elementos, mas um liame que possibilita a decisão unificada. Então, nesse caso, eu acho que está caracterizada a conexão, assistindo inegável razão ao juízo suscitado. E, dessa forma, concordo ao opinamento ministerial, eu estou julgando improcedente o presente conflito e trago aqui a colação duas decisões em casos assemelhados, uma do desembargador Dilermando e uma da minha relatoria. E é assim que eu voto, concordo ao opinamento ministerial, Excelência. Todos de acordo com o entendimento da relatora? De acordo. A unanimidade. Embargador Expedito Ferreira, embargo de declaração em outros processos. Uma palavra. Embargo de declaração é agravo regimental? Em mandado de segurança. Isso. 2014, 12.147.9. Agravante Estado do Rio Grande do Norte e agravado Maria Laudine dos Santos. Ela foi passando concurso para enfermeira na região do Açu, no número de vagas do edital, expirou o prazo do concurso, ela não foi nomeada, certo? Entrou com mandado de segurança, eu concedi a liminar, e o Estado está entrando com esse agravo regimental, como sempre, e eu estou dizendo, agravo de mandado de segurança, decisão do relator que diferiu o pedido liminar inicialmente requestado pela parte impetrante. Medida de urgente concedida por restarem configurados seus requisitos autorizadores, precedendo desta Corte de Justiça em casos similares, inexistência de fatos novos a ensejar a modificação do entendimento sumariamente emitido, decisão mantida pelos seus próprios fundamentos, agravo conhecido e desprovido, Excelência. Alguma divergência? Vossa Excelência tem algum processo que independa de pauta? Embargador de Encerrou, Excelência. Agravo interno regimental e outros processos? Tem, Excelência. Uma palavra, Excelência. Tem agravo regimental e tem conflito também. Tá? Vivaldo também tem. O agravo regimental na ação rescisória 2013, 015-4750, agravante Maria Dalva Lima da Costa e agravado Hamilton de Lima Silva. Ação rescisória fundada no artigo 485 CPC. Pretensão de rediscussão de todo o conjunto probatório, como se tratasse de uma nova instância revisora, além de trazer discussão sobre fase de cumprimento de sentença e sobre penhora online efetivado, que seriam próprios de ser efetuado em impugnação ao cumprimento de sentença, impossibilidade de utilização da ação como sucedâneo recursal e de impugnação ao cumprimento da sentença, decisão agravada mantida por seus próprios fundamentos, recurso conhecido desprovido. Pode prosseguir, Excelência? Estou de acordo, pode prosseguir. Tenho 3 conflitos, são bem rápidos aqui, 2 são iguais. Conflito na questão de competência, suscitando juiz da primeira vara civil da comarca de Natal e suscitado
suscitado juízo da 18ª Vara Civil, entre parte José Borges de Almeida e Banco Bradesco. E a mesma coisa, a primeira Vara Civil suscitando e suscitado a 18ª Vara Civil, entre parte Cirela, Suécia, Empreendimento Imobiliário Limitado. E tem a seguinte emenda, esteja precedente. Conflito entre as varas referidas, em função da transformação da primeira vara de sucessões na 18ª Vara Civil não especializada, por meio da resolução 63/2013 deste Tribunal de Justiça, veio em provimento 104/2013 da Corregedoria Geral de Justiça, que regulamentou a resolução. Em função disso, houve a redistribuição aleatória de processos da 10ª Vara Civil da Comarca de Natal para a 18ª, da evolução do processo pela 18ª Vara Civil, a vara de origem. Então, eu estou reconhecendo o juiz suscitado como competente em ambos os casos, na esteira de precedentes. Então, procedente. Todos de acordo com o entendimento do relator? Tem ainda um conflito negativo de competência. Juiz da 5ª Vara Civil é suscitante, entre parte Bradesco, entre parte GEB de Moraes, entre parte Guilherme Gídio Barbosa de Moraes. Conflito negativo. Conexão entre a ação de execução de dívida judicial e a ação de revisão de contrato. Está sendo executado um contrato numa vara e discutido nesse mesmo contrato. Demandas fundadas no mesmo contrato. Risco de decisões conflitantes. Reconhecimento da competência do juiz suscitante. Finalmente, excelência, se quiser aproveitar, é o último desaforamento. Não, o outro senhor está no embalo, eu estou até invertendo um pouco. Pois não, porque termina logo. Exatamente, por favor. Um pedido de desaforamento 2013, Patu Vara Única, requerente Bernardino Rosa dos Santos Neto, requerido da Justiça. Processual penal, pedido de desaforamento, dúvida quanto à imparcialidade dos jurados. Irmã da vítima é vereadora do município, gozando de destacado prestígio político, possibilidade de influência dos jurados. Concordância do magistrado, inclusive, com o pedido formulado. Deslocamento da competência para a Comarca de Natal. Procedente do pedido. Inclusive, a concordância do magistrado. É o Ministério Público, como se pronuncia nesse caso? Acho que já está. Eu estou pedindo só o parecer do Ministério Público. Pelo cumprimento procedente do pedido. Ministério Público está se pronunciando. Também nesse sentido. Também na mesma direção. Todos de acordo. Desembargador Vivaldo, Vossa Excelência foi preterido aí, mas por uma boa causa. Agradeço, porque já termina de cada um, né, Felipe? É um agravo regimental. É um agravo regimental, Excelência, embaixo de declaração em ação direta de constitucionalidade, em que são agravantes. Em que é agravante Câmara Municipal de Natal e mesa diretora da Câmara Municipal, procurador Heriberto da Costa Neves, agravado Procurador-Geral de Justiça e agravado Prefeito do município de Natal. Processual civil, agravo regimental, embargo de declaração, ação direta de inconstitucionalidade. Decisão monocrática que não conheceu dos embargos de declaração. Ilegitimidade recursal da Câmara Municipal e do seu presidente. Legitimidade apenas da mesa diretora. Decisão conforme jurisprudência. Confirmação negativa de provimento. Vossa Excelência está negando provimento ao agravo regimental. Alguma divergência? Todos de acordo. Desembargador João Rebouças, Vossa Excelência tem um conflito, também foi preterido, mas também em nome de uma boa causa aí dos colegas. Tem mesmo um conflito negativo de competência, em que é suscitando a juíza de direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parnamirim e suscitada a juíza de direito da 1ª Vara Criminal da mesma comarca. Senhor presidente, eminentes colegas, eu vou pedir permissão para me ater a emenda, que eu acho que esclarece uma tentativa, digo eu, penal, suposta tentativa de homicídio, disparo de arma de fogo que atingiu pessoa diversa da pretendida. Não identificação da vítima, que não serve como fundamento para afastar a caracterização do ânimo negante do dolo, da vontade. Ele atirou em A e acertou B. E por causa disso, a juíza suscitante entendeu que não era da competência do júri, porque não tem identificado a vítima. E por não ter identificado a vítima, não existia essa vontade de atingir. De elementos de informação que lastreiam a priori a existência de dolo, caracterizador de crime contra a vida ostentado pelo indiciado. Délito de competência do Tribunal do Júri, inteligência do artigo 36.4c da Lei de Divisão e Ação Judiciária do Estado do Rio Grande do Norte. Em sintonia com a Procuradoria, eu estou
declarando a competência do juiz suscitado, que é o juiz da primeira vara, que é competente para o júri popular na comarca de Parnamirim. Todos de acordo? Nós vamos dar agora a oportunidade ao doutor Nilson Cavalcante. Bom, embargador Nilson, Vossa Excelência tem a palavra para o processo de embargo à execução da pauta anterior. São 3 embargos à execução. Revisor desembargador Expedito Ferreira. Vossa Excelência tem a palavra da maneira mais sucinta, ou se quiser ler todo, fique à vontade. Senhor presidente, tanto o 2014, 108,55, 2014, 198,17, foi os embargos opostos pelo Estado do Rio Grande do Norte, onde foi reconhecido que realmente os cálculos trazidos pelo embargante realmente estavam corretos, em dissonância com os apresentados pelos embargados. E em ambos houve a condenação, no caso, no primeiro em R$200, no segundo R$100, fica suspenso diante da gratuidade. Estou reconhecendo realmente que foi feito pela Procuradoria, onde se constatou que realmente houve excesso na execução. E assim que eu estou encaminhando os 2 primeiros, senhor presidente. A matéria é conhecida, esses 2 primeiros estão nesse sentido. Conforme precedentes, não é? Exatamente, esses 2. Isso daqui também. E o último, senhor presidente, é o embargo à execução 2014, 241,56,8. A diferença desse último, por isso que eu estou chamando a atenção, é que após a Procuradoria elaborar os cálculos, o próprio embargado concordou com os cálculos efetuados pela Procuradoria. E assim também estou julgando procedente até pela anuência do embargado. Estou de acordo com o entendimento do relator? Concordância. Pelas informações aqui da assessoria, os demais processos não estão em mesa. Embargador Expedito Ferreira e desembargador Amaury Moro, a pauta do dia, queixa-crime com sustentação oral, a necessidade da intimação pessoal Perfeito, Excelência. Aí não para eventual houve tempo. recebimento, não é? Senhor presidente, E fica faltando... peço permissão para me retirar. Por favor, Excelência. Obrigado pela atenção. Fica faltando a ação rescisória da relatoria do embargador João Rebouças. Senhor presidente, está em mesa. Essa rescisória, o autor é Heronides Gomes da Silva e o réu é o Estado do Rio Grande do Norte. Matéria, senhor presidente, é por demais conhecida desta Corte e do Supremo Tribunal Federal de respeito ao RV, a Unidade Referencial de Valores. Eu estou só adequando a decisão desta Corte e a decisão do Supremo, é o RV. O RV. Tanto aos precedentes nossos quanto do Supremo Tribunal Federal. Ok? Adequando a sim, os números precedentes. Estou de acordo com o entendimento do relator. Em plena corte, Excelência. Não mais havendo processos a decidir, a relatar, e eu declaro encerrada a sessão.